Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje um dia muito especial. Você vai comigo até Cachoeira Paulista para Canção Nova. Nós saímos de Minas ainda na madrugada, o céu ainda estava escuro, manhã fria e aquela sensação de que não era uma viagem comum. Nós adoramos fazer esse tipo de viagem, principalmente de moto, que é onde a gente se conecta com a natureza, vive o caminho na espera de chegar nesse lugar tão bonito que é Aparecida, que é Canção Nova, todos esses lugares especiais. E hoje ainda mais especial porque é uma quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, um tempo de silêncio, de voltar o coração para Deus. Enquanto a estrada passava diante dos nossos olhos, eu pensava no significado desse dia. A quarta-feira de cinzas nos lembra que somos pó e que tudo nessa vida é passageiro, mas também nos lembra que é tempo de recomeçar. O nosso destino é Cachoeira Paulista. Ali fica a Canção Nova, fundada em 1978 por Monsenhor Jonas Abib, um lugar que nasceu com a missão de evangelizar pelos meios de comunicação e que hoje alcança milhões de pessoas. Mas nesse dia tudo parece ainda mais simbólico. Começar a quaresma na Canção Nova para mim tinha um significado diferente. A Canção Nova começou pequena, sem grandes estruturas, sem recursos abundantes, apenas com fé e disposição. E é bonito pensar nisso enquanto a gente está na estrada, porque a Canção Nova também começou assim, dando um passo de cada vez. Com o tempo, aquela pequena comunidade cresceu. Vieram os primeiros acampamentos de oração, que são muito famosos. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, inclusive o Rincão da Canção Nova, que hoje cabem aí 7.000 pessoas, muitas palestras, muitas missas, muitas orações, com pessoas como, por exemplo, o Padre Christian Shankar, Padre Fábio de Mello, Frei Gilson. Essas pessoas lotam esses lugares e o centro de evangelização ali da Canção Nova tem capacidade para 70.000 pessoas. Então, muitas vezes acumula uma multidão de pessoas. E depois dos acampamentos veio a rádio, depois veio a televisão. E hoje, como eu disse, a Canção Nova alcança milhões de pessoas todos os dias, tudo sustentado pelo que eles chamam de providência, ou seja, pela confiança de que Deus envia o necessário através das pessoas. E talvez seja por isso que tanta gente se sente parte desse lugar, porque não é só uma estrutura, é uma missão viva. Cachoeira Paulista tem pouco mais de 30.000 habitantes, mas em grandes eventos religiosos como esses que eu citei, a cidade recebe milhares de peregrinos, gente de todo o Brasil, famílias inteiras, jovens, idosos, crianças, todos movidos por fé. E no caminho, como de costume, eu fui rezando o meu terço, vendo a beleza da manhã, do sol nascendo. É como eu disse, a viagem de moto, ela parece que inclui muito mais a gente na natureza. E para quem gosta, é de encher o coração, é de encher os olhos de tanta beleza, de tanto amor. Realmente é uma viagem maravilhosa.
Como é quarta-feira de cinza, as lojinhas abriram ao meio-dia e a missa também foi ao meio-dia. Eu vou mostrar para vocês que a gente chegou um pouco mais cedo, mas não era um dia que tinha muita gente. A Canção Nova, naturalmente, ela recebe menos pessoas, ao meu ver, do que Aparecida. Não que seja menos pessoas, mas é um lugar mais calmo. Não é um lugar que você esbarra nas pessoas, a não ser em grandes eventos, mas é um lugar bem mais tranquilo. E aqui na Canção Nova tem alguns restaurantes, tem sorveteria, tem padaria. Todos esses lugares estavam abertos, só mesmo as lojinhas de lembrancinha, de camiseta, essas estavam fechadas. Mas para aguardar a missa, a gente sentou, tomou um açaí, descansou um pouco e depois a gente foi dentro da Canção Nova mesmo, na imagem da Mãe Rainha, que eu sempre assisto pela televisão de manhã, o terço, e claro, está representada a devoção à Mãe Rainha. E essa imagem é uma imagem muito grande, é uma capela, na verdade, né? Diante daquela imagem, o ambiente parecia ainda mais silencioso. É como se cada pessoa ali levasse sua própria intenção. A Mãe Rainha é conhecida como aquela que educa, que acolhe, que conduz os filhos até Jesus. E naquele dia, quarta-feira de cinzas, olhar para ela parecia ainda mais simbólico, como se fosse um convite. Comece esse tempo novo comigo. O olhar da Mãe Rainha é sereno, firme, mais acolhedor. E enquanto eu observava, eu pensava como é bonito ter um lugar onde a gente pode simplesmente parar, respirar e confiar. A Canção Nova é um lugar muito acolhedor, é um lugar realmente que transmite paz, transmite fé. Se você tiver a oportunidade de ir à Canção Nova, com certeza vá. E um pouco antes da missa, nós fomos então ao Santuário do Pai das Misericórdias. De longe ele já impressiona. É um dos maiores templos católicos do Brasil, inaugurado há pouco tempo, em 2014, aqui dentro da Canção Nova. Mas o que mais marca aqui não é o tamanho, é a presença. O santuário foi construído para acolher milhares de peregrinos que passam por Cachoeira Paulista todos os anos. Ele nasceu do desejo de oferecer um espaço maior para os encontros de oração e para as missas, que já não cabia mais no antigo centro de evangelização. Mas, mais do que uma construção física, ele é um símbolo da confiança na providência. Tudo ali foi erguido com doações, com fé, com a ajuda de pessoas que acreditam na missão da comunidade. Ao entrar, o silêncio envolve. Mesmo com algumas pessoas, existe uma atmosfera diferente. Na quarta-feira de cinzas, então, parece ainda mais profundo. O santuário é dedicado ao Pai das Misericórdias, uma expressão que lembra que Deus é Pai e que sua misericórdia é infinita. Ali dentro, a gente sente isso. Não é só um prédio grande,
É um lugar onde muitas pessoas chegam cansadas e saem fortalecidas. A missa começou ao meio-dia. Naquele momento, começando a quaresma, dentro daquele santuário, foi impossível não refletir. As cinzas na testa lembram que somos frágeis, mas o altar lembra que somos amados. A luz entrando pelas janelas, as pessoas em oração, o silêncio respeitoso. Tudo parecia dizer: é tempo de recomeçar. A estrada de Minas até ali foi longa, mas talvez o que Deus queira exatamente era isso: tirar a gente da rotina para lembrar do essencial. E no coração do santuário do Pai das Misericórdias, no início da quaresma, foi impossível não sentir gratidão. Depois da missa, as lojinhas abriram e mesmo nos detalhes simples, livros, terços, lembranças, você percebe que tudo ali gira em torno da fé. Canção Nova é mais que um espaço físico, é uma comunidade que vive da providência, que cresceu confiando que Deus sustentaria cada passo. E como eu disse, deve ser por isso que tanta gente se sente acolhida ali. Começar a quaresma assim, na estrada, em oração, na Canção Nova, foi um presente. E com certeza essa viagem foi mais que um destino físico, foi um recomeço. Se você gostou dessa viagem, de fazer essa viagem com a gente, saindo do sul de Minas Gerais até Cachoeira Paulista, na Canção Nova, curte esse vídeo, se inscreve no canal para ver mais viagens como essa. Fica com Deus, com Maria e até o próximo vídeo.